Olá, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para chamar você para ler a Bíblia comigo. Eu quero ler aqui em Hebreus capítulo 2 e tentar aqui explicar alguma coisa, discorrer aqui alguma coisa sobre a palavra de Deus. E quero que você participe comigo. A palavra de Deus, ela é a Bíblia Sagrada e ela está para nos fortalecer. Maria e Marta. Marta estava preocupada com as coisas da casa e Maria estava ali aos pés de Jesus, junto com Jesus. E Marta, além de estar preocupada com as coisas da casa, ela ainda chamava Maria para deixar de estar com Jesus e estar com ela. E nós muitas vezes neste mundo, nesses últimos dias, vivemos tão ocupados com as coisas do dia a dia que nós quase não temos tempo para nada. Isso é fato. O mundo passa tão rápido e as horas passam tão rápido e tudo voa. E quando nós percebemos, já é domingo, já é o outro domingo, já é o outro domingo e passa tudo muito rápido. Daqui a pouquinho nós estamos no meio do ano, tão rápido que passa as coisas. E já estamos em 2025 e o tempo voa. E nós precisamos aproveitar, precisamos remir o nosso tempo. E eu acho que uma das formas mais importantes para nós é aproveitar com a leitura da palavra de Deus, estar perto de Deus. Talvez você pense, mas para você é fácil, pastor, você não tem o que fazer. Se você me conhecesse, quantas coisas eu tenho para fazer. Mas eu estou a sacrificando para estar aqui junto de você, lendo a palavra de Deus e transmitindo alguma coisa para o seu coração, socorrendo pessoas aflitas que têm me ligado constantemente, desesperadas, com seus casamentos arruinados, com suas famílias completamente destroçadas. Tenho muita coisa para fazer, mas resolvi dar atenção a esta principal coisa, que é transmitir a palavra de Deus. Eu acho que você também tem muita coisa para fazer, mas é importante, às vezes, deixar aqueles afazeres. Marta estava tão ocupada e Maria estava ali aos pés de Jesus. Deixou um pouco seus afazeres para estar com Jesus. E nós também temos deixado os nossos afazeres para estar aqui, transmitindo a palavra de Deus. É certo que nem toda a gente quer ouvir a palavra de Deus. Muitos passam por aqui como relâmpago e fogem para outro lado, em busca de coloridos, em busca de quem está oferecendo dinheiro, em busca de orações mentirosas, milagrosas, em busca de palavras proféticas mentirosas. Mas a maior profecia é a palavra de Deus. E quando nós nos reunimos para ler a palavra de Deus, aí nós estamos sendo alimentados por ela. E nada como alimentar a nossa alma para que ela fique forte, robusta, e nós possamos vencer o dia mau. Possamos vencer todos os embates da vida. Esta vida traz para nós muitos desafios e nós precisamos aprender a encarar esses desafios. Precisamos aprender a encarar, precisamos aprender a ir para cima dos problemas e nunca fugir deles, mas ir sempre adiante para que a palavra de Deus tenha resultado grandioso na nossa vida. Porque quando nós esmorecemos, não tem como a palavra de Deus trabalhar em nós. Nós precisamos nos levantar. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Levanta-te e resplandece. Nós precisamos nos levantar. Não sei se aí onde você está chovendo. Aqui está uma chuva muito gostosa. De fora está uma chuva espetacular. E louvamos a Deus por isso. Que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Eu quero ler com vocês a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, capítulo 2. E diz o seguinte, o tema deste capítulo da carta aos Hebreus diz o seguinte: Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos. Olha só, Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e é sumo sacerdote idôneo e compassivo. Então ele diz o seguinte: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum
nos desviemos delas. Você que está no caminho do Senhor, você que ama de paixão a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você tem ouvido muitas coisas sobre Deus, sobre a eternidade, sobre os céus, sobre a nossa vida com Deus, sobre arrependimento, sobre novo nascimento, sobre renúncia, sobre regeneração. Você tem ouvido todas essas coisas. E quem é novo no conhecimento da Bíblia está adquirindo essas palavras, essas chamadas de atenção, e nós precisamos atentar com muita diligência para essas coisas que nós temos ouvido, para que em tempo algum desviemos delas. Por que muita gente se desvia da palavra de Deus? Por que muita gente se desvia do Evangelho? Porque deixa de prestar atenção, deixa de atentar com cuidado, com diligência, e as coisas vão passando, e o Evangelho para ela parece já não ter mais valor. Ir à casa do Senhor para adorá-lo, para junto com a igreja do Senhor, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, essas coisas vão perdendo a graça, vão perdendo valor, vão perdendo sentido, e outras coisas do mundo vão tomando conta do ser. Ou as ocupações deste mundo, os desejos carnais, os desejos, ainda que sejam saudáveis, de um lazer, de uma viagem, mas a partir do momento que isso torna excessivo, ocupa o lugar de Deus. Nós precisamos do lazer, é óbvio. Nós precisamos, de vez em quando, fazer uma viaginha, embora eu faz muito tempo que não viajo. Mas essas coisas fazem bem para nós, não é? Mas precisamos nos atentar com diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Perder a fé, esfriar na fé, fraquejar na fé, são sintomas de quem vai se esquecendo, vai deixando de atentar para as coisas de Deus. Os nossos ouvidos precisam estar atentos às coisas de Deus para que nós possamos crescer na presença de Deus, para que nós possamos ser grandiosos. Agora o verso 2 de Hebreus 2, verso 2. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e todas as transgressões e desobediências recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Se nós não atentarmos a tão grande salvação, como é que nós vamos chegar à salvação? Se nós não atentarmos para o que a palavra de Deus nos diz sobre salvação, sobre vida eterna, sobre encontro com Cristo, se nós não nos atentarmos para essas coisas, como nós confirmaremos em nós esta salvação? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? O verso 4, né, de Hebreus 2. Eu repito sempre que alguém chegou, né? Testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Aqui está falando principalmente da união da igreja, onde o Espírito Santo de Deus deixa ali, o Senhor Deus deixa ali os dons, né? Cada um tem o seu dom dentro da igreja do Senhor para que ela possa funcionar. E ela funciona como uma engrenagem, né? Não pode parar. E ali estão os dons no meio da igreja para trazer incentivo, para trazer exortação, para trazer correção. Uns têm profecias, outros têm línguas, outros têm palavras, outros têm salmos, outros têm cânticos, e cada um tem ali a sua capacitação. O verso 5. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro, de que falamos, mas um certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele se lembre, ou o filho do homem para que o visites? Quem é o homem para que Deus lembre dele? Quem somos nós para Deus se curvar para nós? Já percebeu isso? Você já pensou quem é você para Deus prestar atenção na sua vida
E quantas vezes você, sabendo que você não é nada, ainda você quer peitar Deus, como quem diz, Deus não me atende, Deus não faz nada para mim, Deus não olha para mim, Deus, e começa a murmurar ou lamentar, porque você acha que você é merecedor de Deus. Você acha que você merece a atenção de Deus. Você acha que porque você é bonzinho, porque você dá dízimo, porque você canta na igreja, ou no coral, ou etc, etc, você acha que você é merecedor de Deus. Por que será que Deus não olha para mim? Por que Deus não atenta para mim? No Salmo 37, nós vemos o salmista reclamando, né, dos ricos, que ele se limitava, que ele tinha cuidado, e os ricos viviam uma vida abastada, e ele que servia a Deus vivia uma vida limitada. Então, nós às vezes temos este defeito gravíssimo de achar que Deus tem obrigação de nos atender. Não é? Quem somos nós diante de Deus? Quem somos nós? O verso 7, tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Tudo está sujeito a Deus. É Deus quem comanda este mundo. Se Deus disser, acabou, é claro que ele vai cumprir todas as coisas, as profecias bíblicas vão se cumprir, mas suponhamos que Deus quisesse interromper as profecias todas e dissesse, pronto, agora vai haver paz, agora vai haver isto ou vai haver aquilo. Deus poderia fazer. Ele pode mudar o curso deste mundo da maneira que ele bem quiser, porque ele é Deus, foi ele quem criou o universo, foi ele quem nos criou. Nós devemos estar sujeitos, ou somos sujeitos, independente de você querer se sujeitar a Deus ou não, você é sujeito a Deus, porque ele é soberano, ele é o Deus Todo-Poderoso, é ele quem transforma as nossas vidas, é ele quem converte os nossos corações do mal, das mazelas deste mundo, é ele quem nos transforma. Então, nós temos que nos curvar diante de Deus, reconhecendo a sua grandeza. Quando nós nos curvamos diante de Deus, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, eu sou tão pequenino, e estamos dizendo também, tu és muito grande, tu és poderoso, tu és magnífico. Então, cada vez que nós nos curvamos diante de Deus, nós reconhecemos a nossa miséria. Nós reconhecemos o quanto nós somos vermes diante de Deus. É isso mesmo. Já viu aquele mosquitinho que chamam pólvora, sei lá como é que chama, é um mosquitinho bem sensível. Ele pica doído, morde doído, mas você passa a mão de leve, ele desfaz todo. Assim somos nós, diante de Deus. Se Deus quiser, com um soprinho, não precisa fazer força, com um respirar, ele pode nos destruir. E nós queremos achar que somos alguma coisa? Nós queremos achar que somos grandes, que somos poderosos, que somos isso ou que... Não, nós não somos nada diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Vemos, porém, coroado de glória, de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor, olha só, um pouco menor do que os anjos. Jesus um pouco menor do que os anjos. Sim, porque aqui ele estava sendo homem. Aqui ele estava atuando como homem. Aqui ele estava vivendo como homem. Ele estava na terra como homem. E ele estava 100% Deus e 100% homem. Mas aqui ele estava menor que os anjos, porque ele estava de igual para igual conosco. Os anjos quiseram vir pregar, os anjos que quiseram estar aqui para pregar, mas o Senhor não deixou, incumbiu-nos de pregar para que nós estejamos de igual por igual. E Jesus também, quando esteve aqui, ele se igualou com o homem para trazer salvação, para trazer vida eterna aos corações dos homens, aos nossos corações. Eu quero ler novamente. Vemos, porém, coroado de glória e honra que Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, olha só, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Ele provou a morte por todos nós.
Era para nós ter morrido naquela cruz. É para o ser humano ter morrido na cruz, mas ele se prontificou a vir derramar o seu sangue, porque aquele era um castigo que nós mereceríamos sofrer, porque fomos nós que nos sujeitamos ao pecado, fomos nós que fomos mergulhados ao pecado. Então, aquele castigo era para que nós sofrêssemos, mas ele veio, tornou castigo por nós, tornou sofredor por nós, tomou todas as angústias da condenação por nós, para que nós tivéssemos vida. O verso 10 de Hebreus, capítulo 2. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos um. Olha só, ele se igualou a nós. O que santifica e o que é santificado. Ele se igualou a nós, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. Você vê que condição em que Jesus chegou para nos salvar, para nos redimir do pecado. Para fazer com que a nossa alma hoje esteja redimida, livre da condenação eterna. Nós não mereceríamos salvação. Nós não mereceríamos ser acolhidos por Deus, de forma alguma. Mas ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia, se curvou para nós. Ele se curvou para nos ouvir, para ver o nosso sofrimento, a nossa condenação eterna, que nós estávamos perdidos se não fosse a misericórdia do Senhor. Por isso, o que devemos fazer nós? O que devemos fazer nós de tão grande salvação? O que devemos fazer nós diante daquilo que o Senhor tem feito por nós? Então, somente abrir o nosso coração para que ele entre. E quando ele entrar em nosso coração, ele vai entrar para fazer mudança, para fazer transformação. Eu sempre tenho falado isso por aqui. E visto como, verso 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ele veio para derrotar Satanás. E talvez muitos pensavam que quando ele estava sendo morto na cruz, ele era derrotado. Pensaram? Claro que pensaram, tinham certeza disso. Ele era derrotado, porque ele estava na cruz do Calvário, ele estava lá sendo morto, sendo castigado, sendo injuriado por amor a nós. Como é que ele tinha tanto poder e estava chegando àquela dimensão de sofrimento? Como é que ele tinha tanta autoridade e chegou naquela dimensão de castigo? Porque ele se deu por amor de nós. Ele se entregou por amor de nós. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, como um cordeiro. O cordeiro, quando é levado para o matadouro, ele vai quietinho. Ele não abre sua boca. Por isso que a Bíblia compara com ele como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Tudo isso por amor a mim e por amor a você. E esta salvação a qual ele nos dispõe está à disposição de todos nós. E aonde nós conseguimos essa salvação? Aonde nós podemos encontrar essa salvação? Nele mesmo, em Cristo Jesus. E quando nós nos dispomos a buscar em Cristo Jesus, através das Santas Escrituras, a salvação, nós aí alcançamos e ela nos alcança. E ela nos envolve com a graça de Deus ao ponto de nós sermos guardados e protegidos até o dia final. E há de chegar um dia que, se nós permanecermos fiéis até a morte, nós vamos receber a coroa da vida eterna. É por isso que lá em Apocalipse, João diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa de vida eterna. Então nós precisamos estar
firmados em Cristo. E para que estejamos firmados em Cristo, primeiro, precisamos conhecê-lo, saber quem ele é, o que ele é capaz de fazer por nós, quais são as condições que ele não impõe, não vou usar esse termo impõe, mas quais as condições que ele nos dá para que nós nos submetemos a elas para sermos salvos. É obediência à palavra de Deus. Deus não quer sacrifício para que nós sejamos salvos. Não é? Tem gente sacrificando a madrugada, tem gente sacrificando... Eu já vi gente dizer que estava sacrificando a gravata, porque gostava muito da gravata e deixou de usar a gravata. Tem a dó, né? Tem gente sacrificando, andando 400 quilômetros a pé, tem gente andando centenas de quilômetros a pé para fazer um sacrifício. Deus não quer isso de nós. O sacrifício que Deus quer de nós é um coração quebrantado. O sacrifício que Deus quer de nós é um coração contrito e humilhado diante da presença dele. O que adianta eu fazer um sacrifício de andar centenas de quilômetros a pé, mas o meu coração está cheio de coisas que não deveria estar ali dentro? Onde o Espírito Santo de Deus quer habitar? Então é necessário que eu me entregue, é necessário que eu reconheça que ele é o Salvador, que ele é o Senhor e que eu sou submisso a ele, como a palavra de Deus diz aqui, que nós estamos submissos, que todas as coisas estão submissas a ele, porque ele é o Senhor nosso, ele é o Salvador, não há outra forma de salvar, de ser salvo, a não ser por meio de Cristo Jesus. E nós precisamos compreender isso, porque se não houver essa compreensão, como é que nós vamos ser salvos? Se não houver esse entendimento, como é que nós vamos ser salvos? João 5,39, examinai as Escrituras para que possais ter por meio dela a vida eterna. Examinai as Escrituras para que possais ter por meio dela a vida eterna. O que é examinar? Buscar conhecimento, descobrir, cavar, como você estivesse cavando em busca de um tesouro, porque a palavra de Deus é um tesouro. E nós precisamos buscar. Tem uma palavra que você não entende, você tem que ir no dicionário, tem que entender. Não é como alguns estão falando aí que nós não podemos estudar a Bíblia. Isso é uma hipocrisia, um farisaísmo, uma ignorância brutal. Nós temos que estudar a palavra de Deus, temos que aprender, temos que adquirir conhecimento dela, não para a nossa prepotência, não para o nosso orgulho, não para nós humilharmos os outros, mas para o nosso crescimento espiritual e também para que nós possamos ter para ajudar outras pessoas, ajudar os mais fracos, trazer uma palavra de exortação, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, uma palavra que traga vida para aquela pessoa. E se nós não a lemos, não aprendemos, não pomos em prática em nossos corações, nós nos tornamos uma lata vazia, vazios de Deus. Alguém chega até nós em busca de um socorro, nós não sabemos o que falar. Vamos orar, né? Vamos orar. E às vezes nem orar não sabe, porque nós não temos conhecimento da palavra de Deus. E na palavra de Deus nós aprendemos a orar. A oração do Pai Nosso é o quê? É um modelo de oração. É onde ali nós aprendemos os passos da oração. Pai nosso, tu que estás nos céus. Eu entro exaltando o nome do Senhor Deus. Santificado seja o teu nome. Estou exaltando o nome de Deus. Estou engrandecendo o nome de Deus com os meus lábios, com a minha mente, com o meu ser. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Olha, seja feita a tua vontade. E nós muitas vezes queremos que a nossa vontade seja feita. Não, Deus tem que me atender. Deus tem que me socorrer. Deus tem que fazer do jeito que eu quero. Deus tem que fazer. Não é assim que funciona. Ele é soberano, nós estamos sujeitos a Ele. Ele que manda, Ele que é Senhor. Nós somos servos submissos e precisamos nos submeter cada dia mais porque Ele é Senhor. Ele é Senhor. E nós precisamos reconhecer isso. O ser humano tem dificuldade para reconhecer isso, que Deus é soberano. E ele acha que ele pode, ele acha que ele é dono do nariz dele, ele acha que ele faz o que quer. Ele faz o que quer com o seu corpo, e o nosso corpo deveria ser templo do Espírito Santo. Mas ele arruína com o seu corpo. Ele rasga as orelhas, ele pinta o seu corpo de cima até embaixo, ele escreve no seu corpo como se fosse um muro velho,
não reserva, não preserva para Deus. Talvez não seja templo do Espírito Santo, porque se for templo do Espírito Santo, tem que ser cuidado, porque não é nosso. O meu corpo não é meu, é do Espírito Santo de Deus. E eu tenho que cuidar dele. Quando eu não cuido do meu corpo, não cuidando da saúde, não cuidando da aparência, não cuidando de tudo que o meu corpo precisa ser cuidado, eu estou deixando de cuidar do templo do Espírito Santo, que foi dado a mim para eu cuidar. Mas os homens hoje estão arruinando com esse templo. Mas aí eu volto a perguntar, talvez não seja um templo do Espírito Santo. Talvez não seja templo do Espírito Santo. Porque se for templo do Espírito Santo, nós temos o dever de cuidar. E aonde que nós aprendemos esse dever? Através da palavra de Deus, que nos ensina que nós somos submissos, que Ele é Senhor, que Ele é soberano, que Ele é o dono, e nós, servos do Senhor. Veja só a importância de nós nos manter em comunhão com a palavra de Deus. Essas situações, esse desejo de ter a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração, traz para nós humildade. Nós nunca podemos aprender a palavra de Deus para empinar o nariz, achar que sabemos. Só sei que nada sei. É isso que nós precisamos pensar todos os dias. Só sei que nada sei. Estou em aprendizado, estou aprendendo, estou junto. E se eu estou junto aprendendo, o Senhor está à disposição para me ensinar. Ele é o mestre. Ele sentou junto da sabedoria para ensiná-la. Olha só que coisa maravilhosa. Então, ele é capaz. Quem sou eu? Como diz o ditado, quem sou eu na fila do pão? Um Zé Ninguém. Um Zé Ninguém, porque é ele quem faz. É ele quem domina. É ele quem manda. Embora neste mundo há o príncipe deste mundo que é Satanás, mas é por um tempo. E ele está submisso às ordens de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. Ele foi pedir permissão para Deus para tocar na vida de Jó. E Deus permitiu, mas impôs-lhe algumas condições. Não toque na vida. Não toque na vida dele. Então, ele só faz o que Deus permite, a não ser que você esteja à mercê dele. Aí você não tem o anjo que acampa ao seu redor para te guardar, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor do que o temem e o guarda. Então, se você não tem o temor de Deus, se você não teme a Deus, você perdeu também de ter o anjo do Senhor que acampa ao redor para te guardar. E se você não tem o anjo do Senhor que acampa ao teu redor para te guardar, você está à mercê de Satanás. Ele te perturba, ele te inquieta, ele rouba sua paz, ele destrói seu casamento, ele destrói sua família, ele destrói tudo que você tem porque você está à mercê de Satanás. E como é que ele faz isso? Trabalhando na mente. Ele entra na mente do ser humano e começa ali a trabalhar. Porque muita gente comete atrocidades horríveis. Porque estão vazias de Deus, mas nunca ninguém fica vazio totalmente. Você pode estar vazio de Deus, mas tem o espírito das trevas dentro de você. O ser humano é um templo que não fica vazio. Ou está com Deus, ou está com o príncipe das trevas. E nós precisamos, mais do que nunca, buscar a Deus. Buscar-me-eis e me achareis. Quando que eu vou buscar e vou achar? Quando me buscardes de todo o vosso coração. De todo o vosso coração. Com todo o seu desejo, com todo o seu entusiasmo, com toda a sua vontade. Ou eu encontro ou eu encontro. É isso que nós temos que pensar. Ou eu acho Deus ou eu acho Deus. Mas eu tenho que buscar. Mas as ocupações deste mundo, as tormentas deste mundo, os afazeres deste mundo têm distanciado o homem de Deus. Porque os afazeres são mais importantes. Ele nem sabe se vai amanhecer vivo amanhã, mas ele tem que correr com os afazeres hoje, porque não sabemos. Por isso que eu tenho deixado aqui muitos afazeres, para parar aqui para falar com você.
Não sou um homem desocupado. Não estou aqui porque não tenho o que fazer. Eu estou aqui e tenho muito o que fazer. Mas eu estou priorizando este momento, esses momentos que aqui entro, para falar da palavra de Deus ao seu coração. E eu tenho certeza que se você abrir a porta do seu coração, você vai ter Cristo reinando no seu coração. Zaqueu, um publicano, um homem que tinha desejo de conhecer Deus, Jesus, um homem de pequena estatura, quando ele soube que Jesus ia passar por um certo caminho, ele subiu em um sicômoro. E ali ele ficou à espera que Jesus viesse e passasse por ali, porque ele percebeu que havia vindo uma multidão e ele sabia que naquela multidão quem estava ali era Jesus. Jesus vem vindo e ele sobe ali naquele sicômoro porque ele era de pequena estatura e fica esperando. Jesus já o conhecia, como ele conhece a mim, como ele conhece a você. Se você pensa que Deus não te conhece, que Deus não sabe onde você mora, que Deus não sabe os seus pensamentos, que Deus não sabe... Não, você está equivocado. Deus sabe tudo de você, Deus sabe tudo de mim, Deus sabe tudo de nós. Se você ver o Salmo 139, olha só o que diz o Salmo 139. Olha que coisa magnífica. Veja como a palavra de Deus é magnífica. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Ele entende os seus pensamentos. Você está pensando o quê? Ele está entendendo. Ele está entendendo o que você está pensando. Cercas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Você pensa que os seus caminhos são escuros para Deus, são fechados para Ele? Conhece os seus caminhos, por onde você anda, por onde você vai, o que você pensa, o que você faz. Ele sabe de tudo. Os nossos dias estão contados em um livro e o Senhor sabe todo o nosso caminhar. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conhece. Não precisa você proferir para Ele conhecer. Ah, mas por que eu tenho que orar? Ele quer ver a nossa busca. Você se lembra daquele cego lá de Jericó que clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Ele precisava clamar. Será que Jesus não sabia que ele estava ali? E quando Jesus aproxima dele, Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Será que Jesus não estava vendo que ele era cego? É claro que estava. Mas ele quer ver nós confessarmos com a nossa boca. Ele quer ver o nosso interesse, a nossa intenção. Ele quer ver aquilo que nós queremos. Ele sabia que aquele homem queria ser curado da cegueira. Mas ele queria ver, ele proferir com as suas palavras. É por isso que nós precisamos orar. Porque ele, antes de nós orarmos, ele sabe tudo aquilo que nós vamos pedir, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós vamos falar diante dele. Ele já conhece quando nós vamos orar. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Tal ciência para mim é tremenda, eu não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito e para onde fugirei da tua face? Como é que você pensa que você se esconde de Deus? Como? Lá no seu quarto escuro, lá no motel, lá em outros lugares qualquer, lá nas boates. Você pensa que Deus não está vendo o que você está fazendo? Se Ele conhece até os seus pensamentos, quanto mais o que você está fazendo. Você não conseguirá esconder de Deus. Você pode esconder do seu padre, você pode esconder do pastor, você pode esconder do bispo, você pode esconder da sua mulher, mas de Deus você nunca vai conseguir. Não tem como. E se eu fizer um buraco bem fundo
tipo aquele buraco que teve lá no Chile, que as pessoas ficaram soterradas, aquele poço. Se eu fizer um lugar como aquele, será que eu vou me esconder de Deus? Até ali ele está. Seus olhos atingem todos os lugares. Olha só, se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tornar as asas da alva, se habitar as extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Não temos para onde ir que Deus não nos veja. Não existe. Não existe lugar para nos escondermos de Deus. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Se disser as trevas me encobrirão, até a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti. Nem ainda as trevas, sabe o que é trevas? Trevas é onde você não consegue enxergar um palmo do seu nariz. Isso é treva. Nem ainda as trevas escondem de mim, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. As trevas, a noite e o dia, para Deus, é tudo igual. Não existe noite para Ele. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. Já ouviu esse hino? Então, não há como nós nos escondermos. Eu poderia ler aqui o Salmo, mas eu quero continuar aqui um pouquinho mais. Pois possuíste os meus rins, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Lá, quando você estava formando ainda no ventre da mãe, ele já sabia, ele tinha toda a sua ficha. Ele já tinha toda a sua ficha. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso eu fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Olha, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Não é tremendo esse Deus? Nem a ultrassom consegue ver o que Deus vê. Claro que não. Claro que não. A ultrassom tem seus limites. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas. Olha só. Todas as coisas foram escritas no teu livro. O livro de Deus está escrito a sua vida. Lá está escrito quantos dias você vai viver. É claro que eu estou dizendo viver sem que você cause situações para que a sua vida seja interrompida. Por exemplo, se eu pego o meu carro e onde está permitido rodar a 60 por hora, se eu andar a 180, a 200 por hora, eu estou interrompendo um plano que Deus tinha para a minha vida. O plano que Deus tinha para a minha vida é que eu vivesse mais, mas eu vou cometer um acidente e não vou suportar. Então, aí eu estou interrompendo, mas o plano de Deus, no livro de Deus está escrito que eu vou viver tanto tempo, mas eu às vezes interrompo. Quem se envolve com outras coisas químicas, que eu não posso dizer aqui o nome, coisas químicas, acaba interrompendo a sua vida. Porque abrevia o seu tempo de vida. Então, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são a soma deles. Os pensamentos de Deus são grandiosos. Então, mas eu quero voltar aqui em Hebreus capítulo 2 para terminar aqui a leitura. Hebreus capítulo 2,
Eu quero voltar no verso 15. E livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeito à servidão. Livrasse os que com medo da morte por toda a vida estavam com medo da servidão. Ou estavam com medo da servidão por toda a vida. A servidão. Adão e Eva, por um homem nós fomos submetidos ao pecado, mas por um homem nós fomos também resgatados do pecado. Adão nos submeteu ao pecado e nós estávamos debaixo da servidão. Agora o verso 16. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote, naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. A expiação do pecado do povo foi feita através de Cristo Jesus. Porque naquilo que ele, mesmo sendo tentado, padeceu, porque naquilo que ele, mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados também. Ele passou por todas as coisas e ele sabe os limites, até onde nós podemos suportar, e ele não dá a luta sem que também nos dê o escape. Ele permite a luta para nós, mas também nos dá o escape, o livramento das lutas. Não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso isso? Ele dá a luta, mas também dá-nos o escape. Deus é superior, o Senhor Jesus é superior aos anjos. Nós somos inferiores aos anjos. Nós somos submissos ao nosso Deus. Agora vamos continuar aqui para terminarmos pelo Salmo 139. E quão preciosa missão, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se eu contasse, seria um maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, o homem de sangue. Apartai-vos, portanto, de mim, o homem malvado, o homem de sangue, o homem terrível. E nós precisamos orar também para que Deus livre a nossa nação do homem terrível, do homem sanguinário, o homem odiento. Nós precisamos orar para que Deus livre a nossa nação do homem sanguinário. E Deus sabe quem são esses homens. Verso 21. Não aborreço eu, ó Senhor, aquele que aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Nós ficamos tristes quando nós vemos as pessoas desafrontarem a Deus, nós aborrecemos pessoas afrontarem a Deus, pessoas pensarem que Deus é igual a ele. Coitado. Coitado. O verso 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e sonda-me pelo caminho eterno. Eu não tenho condições de falar como Davi falou aqui. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu não posso falar isso. Eu não posso. Eu posso falar assim, Senhor, há em mim caminho mau. Sonda-me pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu não posso dizer isso. Eu sei que todos os dias eu preciso me achegar diante do trono da graça e derramar o meu coração diante da graça de Deus para alcançar, para ser lavado, para ser redimido, para ser regenerado todos os dias. Porque eu preciso estar com a minha vestimenta limpa, eu preciso estar com a minha lamparina acesa, eu preciso ter azeite na minha lamparina. Você se lembra das 10 virgens? Elas estavam, 5 estavam preparadas, mas 5 estavam vivendo uma vida completamente distante de Deus. Queridos, a palavra de Deus, eu tenho compromisso, mas dá vontade de nós ficarmos aqui falando da palavra de Deus, porque ela é rica, ela é poderosa. E é um assunto que não tem fim, falar da palavra de Deus. Pregar um sermão montado, tudo bonitinho, talvez chegue ao fim. Mas discorrer a palavra de Deus, nós podemos ficar aqui noite e dia. E sempre terá assunto para falarmos.
Senhor Jesus, eu quero apresentar essas vidas diante de Ti, Senhor. O Senhor conhece cada uma delas. O Senhor conhece os pensamentos, o Senhor conhece os trejeitos, o Senhor conhece as atitudes, o Senhor conhece os movimentos, os semblantes, o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe o que vai no coração de cada uma delas. Por isso eu apresento diante de Ti. Eu quero clamar a Ti, Senhor Jesus, por aqueles presos inocentes que estão presos sem ter cometido sequer um delito. 17, 18, 20 anos de cadeia por não ter cometido nada. Ou por ter saído com a bandeira do Brasil, por estar com a Bíblia em algum lugar que não deveria estar. Senhor, tem misericórdia, Pai. Alcança a nossa pátria. Muda o rumo da nossa pátria, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Abençoa aqueles que estão hospitalizados sem nenhuma esperança. Sem nenhuma esperança. Sê Tu a esperança deles, ó Deus, para que eles possam se levantar dali e glorificar o Teu nome e bendizer o Teu santo nome. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por este momento. Abençoa aqueles que estão perturbados, sem saber o que pôr na mesa para os seus filhos comerem. Meu Deus, aqueles que estão endividados, meu Deus, sem saber de onde tirar para pagar as suas dívidas. Aqueles que são ameaçados por agiotas, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Eu clamo a Ti, Senhor. Olha para esses que sofrem, Senhor. Faz com que eles reconheçam que o Senhor é Deus, que o Senhor é soberano, que não há outro Deus além de Ti, Senhor. Salva vidas, ó Pai, através desse trabalho, através deste ministério. Que vidas possam ser alcançadas pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Obrigado por esta tarde, Senhor. Continua conosco, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Que Deus possa te abençoar grandemente. E que o nome do Deus de Jacó te proteja. E você possa sentir desejo de conhecer melhor este Deus. Porque Ele te conhece muito bem. Então quer dizer que a balança aí está diferente, né? Ele te conhece muito bem e você não conhece nada dele. Está lá embaixo a sua balança. O seu gráfico está negativo para com Deus. Ele te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe de onde você veio, para onde você vai, ele sabe quanto tempo você vai viver. Tem tudo isso anotado no seu livro. Mas muitos estão abreviando esse tempo, aí cada um tem suas escolhas. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Deus te abençoe grandemente. A qualquer momento estamos por aqui, talvez hoje às 20h30, em nome de Jesus. Tchau, fique na paz.